Imagine uma sala de aula onde o professor passa aos seus alunos uma lição. Como ocorre a comunicação nesse contexto? Quais são os papéis do professor e dos alunos? Podemos considerar que o professor é o emissor e que os alunos são os receptores? Antes de ilustrarmos como acontece o processo comunicativo, definiremos o que é comunicação. O termo comunicação vem do latim e significa tornar comum a todos. É uma habilidade essencial para as relações interpessoais e entre as pessoas e o mundo que as cerca. Comunicar é a troca de informações, a partilha de ideias, sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, atos, palavras, figuras, imagens e até mesmo símbolos. Note que a comunicação não acontece apenas por palavras, mas também por um conjunto de expressões corporais, produzidas de forma voluntária ou não e por meio da expressão cultural, como a pintura. Para que o processo de comunicação aconteça de modo adequado, a linguagem corporal precisa estar em conformidade com a linguagem verbal. Voltemos à sala de aula. Será que se o professor reproduzisse a lição apenas por via oral, os alunos se sentiriam convidados a se comunicar? Seria muito mais fácil se ele utilizasse outros meios, por exemplo, imagens e mímica. Um estudo realizado por Albert Mehrabian na década de 70 concluiu que as palavras representam apenas 7% de importância na comunicação, enquanto o tom de voz representa 38% de importância e a linguagem corporal 55%. Logo, percebe-se que quem pensa que a comunicação ocorre mais pela palavra falada está enganado. A linguagem corporal, que é aquela não verbal, fala mais do que as próprias palavras. Dessa forma, seria mais provável que os alunos prestassem atenção à aula se o professor complementasse a linguagem verbal. O sucesso da comunicação, porém, não depende apenas do enunciador da mensagem, mas também do coenunciador, que neste caso são os alunos. Vamos entender como o processo comunicativo funciona. O processo comunicativo deve ser compreendido a partir de um processo cultural amplo, no qual os interlocutores, enunciador e coenunciador, participantes ativos na interação, negociam sentidos. Para compreendermos a fundo esse processo, entretanto, é necessário ultrapassar o paradigma comunicativo emissor-receptor. Nesse modelo, uma fonte, o emissor, transmite um sinal que viaja através de um canal e é captado por um receptor, sendo convertido em mensagem e compreendido pelo destinatário. O emissor se constitui em agente e o receptor em paciente. Essa ideia do processo comunicativo é simplista, não evidencia os múltiplos sentidos que a mensagem pode ter e não considera o coenunciador alguém com capacidade de pensar e se posicionar. É necessário suprir as lacunas desse modelo tradicional. Deve-se entender o processo comunicativo como interação e não apenas como transmissão. Os interlocutores não são simples pontos de emissão e recepção de sentidos. Eles desempenham papéis sociais, produzindo marcas e intenções. O caso da sala de aula ajuda a compreender esse processo. Os alunos não são apenas receptores. Eles, assim como o professor, são sujeitos ativos no processo de comunicação e evidenciam sentidos que os constituem histórica e socialmente. Portanto, os alunos não receberiam o conteúdo da lição passivamente. Eles, com a aquisição das informações, produziriam suas impressões a partir de sua experiência e subjetividade, cada um à sua maneira. O processo comunicativo nessa concepção demonstra uma dinâmica ativa de interação social entre os interlocutores. Eles compartilham sentidos por meio de linguagem e de outras manifestações, inserindo-se em contextos nos quais passam a se constituir como sujeitos.